Bom, vamos lá. Agora deixa eu pensar se eu deixo para o fim ou para o começo. Vou deixar no final, que aí eu acho que a gente não quebra muito o processo, aí a gente discute. Bom, pessoal, então vocês entenderam, espero que tenham entendido, né, a prova que a gente fez da seguinte equação, né? Então temos a equação de Hamilton Jacobi. Agora eu não lembro se é Jacobi ou Jacobi. Eu acho que é Jacobi. Eu não lembro. Então, pessoal, basicamente a gente deduziu que a derivada parcial da ação pelo tempo, né? A gente já fez tudo para o tempo 1. Então eu vou deixar o tempo 1 por enquanto aqui, só para ficar explícito o que está acontecendo, tá? x0, x1, t0, t1, tá? Mais a hamiltoniana, calculada em x e del S del x1 de x0, x1, t0, t1 é igual a zero. Certo? Veja, pessoal, do ponto de vista dessa equação, o que ela está dizendo para vocês sobre x0 e t0? Primeiro, vocês entendem essa equação? O que significa? Uma equação diferencial parcial para S, né? Vocês entendem que é uma equação diferencial parcial para S, né? Aqui é x1, tá? E essa equação, basicamente, se você conhece S de x inicial qualquer, você pode usar essa equação para calcular a derivada primeira, no tempo. Com a derivada primeira no tempo, você pode calcular, digamos que você conheça x, eu vou escrever só x1 e t1 aqui, tá? Só o meu x aqui é o x1 e o meu t é o t1, tá? Depois a gente vai discutir isso um pouquinho. A gente sabe o seguinte, se eu quiser calcular esse cara em t mais delta t, isso aqui vai ser igual a s de x e t mais ds de x e t dt delta t. Certo? Mas com a equação de Hamilton-Jacobi, você pode substituir isso aqui por uma outra função que não depende de derivadas temporais de S, mas depende de derivadas espaciais de S. Mas se você conhece o S inicial, se você conhece esse S aqui, você consegue calcular as derivadas dele. Então você consegue substituir aqui e calcular, então, a primeira evolução temporal aqui, o primeiro passo da evolução temporal. Certo? Você pode escolher um ΔT. Claro que isso aqui você está desprezando termos de ordem ΔT quadrado. Tá certo? Você pode escolher um ΔT pequeno o suficiente para que isso seja uma boa aproximação de primeira ordem e repetir esse processo de novo, de novo, de novo, de novo, até encontrar o S em qualquer outro tempo. Isso. Né? Porque vocês têm que lembrar que nesse contexto, a ação, nesse contexto, ela não é um funcional. Nesse contexto, a ação é uma função que pega uma solução que passa por x0 em t0 e x1 em t1 e integra a ação. Né? Calcula aquela integral da Lagrangiana, só que calculada sobre uma solução. Certo? Uma coisa é você dizer, eu não sei qual é o tipo de curva ainda que eu vou obter. Aí isso aqui é um funcional das curvas, tá certo? Que você varia e encontra o extremo das equações de movimento. Um segundo passo é, agora eu tenho as equações de movimento, resolvi as equações de movimento,
Pego as soluções, substituo na Lagrangiana e calculo a ação para as soluções. Agora eu tenho uma função que é do ponto inicial no tempo inicial, do ponto final no tempo final. Tá certo? E isso vai ser bastante importante para a gente, pessoal, porque é o melhor que a gente pode fazer para conectar a mecânica quântica com a mecânica clássica, tá certo? Inclusive, as aproximações WKB que te dão aproximações semiclássicas, que seria uma coisa no meio do caminho entre o clássico e o quântico, elas vão depender bastante do formalismo Hamilton-Jacobi. E uma das interpretações possíveis da mecânica quântica que se dá via interpretação de Bohm também se dá via ação. Então isso aqui é uma peça crucial da compreensão do que é mecânica quântica, certo? Ou do melhor que a gente pode fazer para entender o que é mecânica quântica. Agora, pessoal, olha que interessante. Olha para essa equação aqui. O que ela te diz sobre x0, t0? Exatamente. Então, qualquer que seja o x0 e o t0 aqui, eles aparecem iguais aqui. Então, meio que você tem uma equação que não tem como te determinar nada sobre x0 e t0. Tá certo? O que quer que seja x0 e t0, ele está fixo aqui e de forma que essa equação sozinha não te diz nada sobre isso. Tá certo? Então, na verdade, a ação ela carrega implicitamente uma escolha de x0 e t0. Por isso que quando você resolve essas equações, você nem coloca esse negócio aqui. Você resolve para uma ação escrita dessa forma aqui, ó, onde você botou só o x1 e o t1, mas aí no momento que você só tem x1 e t1, não tem por que manter esse 1zinho aqui, tá certo? Mas aí você carrega só o x e o t, né? Então você fica numa equação assim, del S del t mais h de x del S del x igual a zero. Tá certo? Onde como só aparece x e t, não tem ambiguidade nenhuma, a gente mete ali e não bota o argumento, tá certo? Então, quando você resolve a equação de Hamilton-Jacobi, você tem que colocar uma certa condição inicial nela, certo? A condição inicial que você coloca é num certo tempo t0, tá certo? E ela vai implicitamente dizer como que essa função depende de x0. Então, quando você coloca a condição inicial para essa equação, você está colocando metade das condições iniciais de um problema de mecânica. Tá certo? Ou seja, condições iniciais para S determinam x0. Implicitamente, tá certo? Ou seja, a informação sobre x0 está implícita na condição inicial de S. E a condição final? A condição final, ela vai estar na hora que você calcular a solução num ponto x1, t1. Ou seja, você tem um S que é uma função de x e t. E aí você escolhe calcular num certo t1, x1. Quando você faz essa escolha, você impôs a condição final. Então é como se você tivesse um problema de mecânica em que você já enfiou a condição inicial e você tem agora uma função que te diz um certo valor, que é o valor da ação, uma vez escolhida o tempo final. Escolhido o tempo final. Assim você fixa a solução e isso te dá um valor de ação. Lembra, a ação, nesse contexto, ela é integral de uma solução. Tá certo? E isso vai ser muito importante, pessoal, porque veja, como que eu determino o estado clássico totalmente? Com x0, p0, certo? Isso determina o estado totalmente. A gente discutiu que a gente pode determinar um estado clássico totalmente com x0 e x1. Dois números. Na mecânica quântica, eu não tenho probabilidade
P de X e Pzinho. Isso aqui não existe na mecânica quântica. A probabilidade não é a probabilidade da posição e do momento. Na mecânica quântica vai ser probabilidade da posição. Certo? Então a probabilidade está tomando valores somente em metade das dimensões dos estados. Tá certo? Dos estados que seriam clássicos. Ok? E a única maneira que eu conheço de entender por que isso acontece dessa forma é quando a gente entender que a função de onda é construída sobre a ação. Ela é construída sobre alguma coisa que já tem implícita em si a condição inicial e que ainda falta determinar só a condição final. Eu vou fazer isso mais concreto, tá? É isso que eu estou afirmando. Mas isso é extremamente importante. Na mecânica quântica, ela nem te dá a ferramenta para dizer, para fazer a pergunta qual é a probabilidade da minha partícula estar na posição X com o momento P. Isso aqui é impossível, a mecânica quântica não te dá. Se você quiser insistir em encontrar uma distribuição de probabilidade de X e P, você vai encontrar uma quase probabilidade, tá certo? Que não é positiva definida. Ou seja, vai haver posições no espaço de fase que você vai ter probabilidade negativa, tá certo? Funciona, num sentido que a gente, eventualmente, se chegar lá, pode discutir, mas não é uma probabilidade usual, tá certo? É um negócio meio esquisito. Ok? Agora, veja. Ela te dá só isso aqui. Qual é a probabilidade de você encontrar uma partícula na posição X? E com qual momento? Não sei. Ela também te dá a probabilidade de você medir só o momento. Mas ela não te dá a probabilidade de você medir simultaneamente o momento e X, porque, na verdade, o que a mecânica quântica faz é que ela introduz na estrutura da teoria matemática a impossibilidade da medida simultânea da posição e do momento. Tá certo? A probabilidade depende do tempo, sim, sim. Na verdade, eu escrevi só P de X, porque você pode fazer isso para a condição inicial, mas, em geral, é de X e T. Tá certo? Da mesma forma que a ação depende de X e T. Ok? Maravilha. Então, deixa eu ver se falta falar alguma coisa aqui. Tem um monte de coisa delicada aqui que vale a pena a gente... Tá, então, a gente viu isso aqui meio, como é que se diz, abstratamente. Vou fazer um caso bem simples de partícula livre. A gente constrói a ação, vê como é que ela se comporta, tá certo? E depois torna a pensar nessas coisas aqui de novo, tá certo? E depois eu vou explicar um pouco sobre estatística clássica, para a gente entender qual a diferença crucial da estatística quântica para a estatística clássica. Não precisa apagar tudo, mas já foi. Então vamos lá. Então a gente discutiu metade do sistema, tudo mais. Outra coisa que faltou escrever aqui, na verdade, é o seguinte. Uma vez que eu tenho esse cara aqui, ó, X, eu fiz X e T? X e T, isso. Como é que eu calculo, na prática, a solução que segue essa ação? Né? A gente sabe que del S, del X, lembrando que aqui nesse contexto o X e o T são sempre o X final, né? o X1, o T1, e a gente sabe que esse cara aqui é o momento conjugado P, certo? Também no tempo T1, certo? A questão é, pelas equações de Hamilton, eu sei que P é igual a mx ponto. Ou se eu quiser fazer isso, mx ponto. Né? Na verdade, o mais preciso é você lembrar que P é igual a 1 sobre M... Cadê? Não, cadê?
Eu vou deixar o jeito mais simples aqui, depois eu explico outro, né? mx ponto, tá certo? Bom, pessoal, se eu conheço agora uma função x ponto de t igual a 1 sobre m del s del x calculado em x de t e t, certo? Se eu conheço essa função aqui, eu posso integrar para encontrar essa. Então, a partir da ação que eu consiga, né, a partir do momento que eu consigo calcular a ação, eu consigo calcular essa solução aqui. Essa solução é uma equação diferencial de primeira ordem. Ela depende de quantas condições iniciais? Uma. Por que só de uma? Porque a outra está implícita aqui dentro do S. Na hora que eu escrevi o S aqui, lembra, teria o x0 e o t0. Implícito dentro do S tem uma condição inicial aqui. Tá certo? Mas o interessante é que agora eu posso resolver esse problema e esse problema vai depender só de mais uma condição, que seria a condição final. Lembra que o meu x aqui é o meu x final. Então, se eu começo aqui, se eu boto a condição inicial que x de t1 é um certo valor x1, pronto, eu fixei. Eu fixei minha solução. Ok? Ok, agora vamos ver um exemplo preciso disso aqui. Se a nossa newtoniana é t quadrado sobre 2m, como é que vai ficar a nossa equação de Hamilton-Jacobi? Vai ficar del S del t mais 1 p é del S del x ao quadrado. Ok? Então vocês veem que é uma equação difícil de resolver, porque tem uma equação diferencial parcial aqui. Então, todos aqueles métodos que a gente vai ver em física matemática, método de separação de variáveis, nenhum desses métodos funciona aqui, tá certo? Porque é uma equação diferencial não linear. Ele depende do quadrado da derivada ali. Então, como a gente não está interessado em realmente tentar ficar resolvendo essas equações aqui, a gente só precisa de uma cara de uma ação, a gente vai resolver usando as equações de Hamilton e depois a gente integra explicitamente para encontrar a ação, tá certo? E como é que ficam as equações de Hamilton, pessoal? Né? X ponto vai ser igual a P sobre M e P ponto é igual a zero. Certo? As soluções disso aqui são super conhecidas, é X de T, vocês estão cansados disso aqui, é X0 mais P0 sobre M delta T, certo? E aqui é P de T é igual a P0. Ok? Pode fazer aqui é o seguinte, a gente pega x1 é igual a x0 mais p0 sobre m delta t, e aí eu vou chamar delta t1, só para dizer que é t1 menos t0, tá certo? E com isso a gente pode fazer o seguinte, é igual a m, x final menos x em x0, x0 sobre delta t1. Certo? Nada demais, pessoal. Isso aqui vocês estão cansados de saber. Delta x1. Ok? Agora, como é que fica a nossa ação? Aqui a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode pegar essa expressão para P0 e colocar aqui, porque a gente lembra que na nossa ação não entra P, só entra x0 e x1, então a gente precisa desse cara substituído aqui. E a gente sabe que a nossa ação, S, vai ser integral de T0 a T, da nossa lagrangiana dt. Certo? Mas isso aqui, pessoal, é integral de T0 a T de m x ponto ao quadrado sobre 2 dt. Certo?
Mas quanto é que é isso aqui? Pode ver de várias formas, né? Esse cara aqui é conservado, ou a gente pode simplesmente olhar para essa expressão aqui e ver que o x ponto é P0 sobre M, que é uma constante, certo? Tanto faz. Então a gente vai obter simplesmente que essa integral aqui vai ser M delta x 1 ao quadrado, né? Tem o delta t da integral, delta t1, dividido por delta t1 ao quadrado. E falta o 2 aqui. Certo? Né? Porque esse aqui é uma constante, lembra? Isso aqui é proporcional a P0, que é uma constante, sai da integral, essa integral de T0 a T1 vai virar delta T1, aí então vai ter o delta T1 em cima, esse P, ele tinha delta x sobre delta T, ao quadrado fica delta x ao quadrado, delta T ao quadrado, então corta esse delta T com esse 2 aqui. Então vai ficar assim, M delta x1 ao quadrado dividido por 2 delta T. Essa é a ação de uma partícula livre, tá certo? Que estava num certo ponto x0. Você poderia se perguntar o seguinte, lembra que a gente estava olhando para cá e falando, basta eu colocar uma condição inicial para esse cara, para ele me dar uma solução, certo? Mas a gente falou que implicitamente o S carrega uma condição inicial, o x0, né? E se eu tentasse resolver essa equação aqui, falando que um certo x de t0 é um outro número aqui, x0 barra. Eu estaria tentando colocar duas condições no mesmo tempo, certo? Eu estaria fazendo uma coisa esquisita se eu fizesse isso. Eu estaria colocando que o valor de x em t0 é igual a x0 barra. Mas esse cara já carrega a informação sobre x0. O que acontece aqui? Né? Eu tenho que a derivada parcial, del S, del x, vai ser o quê? É fácil, né? M delta x sobre delta t. Eu tirei aqui porque a gente está pegando para qualquer x e qualquer t final, tá? O que acontece quando eu tomar o t igual a t0? Essa função dá infinito, ela diverge, ela fica não definida, né? Então você não consegue colocar condições iniciais aqui. Certo? O problema, ele impede que você coloque uma condição inconsistente com a sua escolha inicial. Certo? Basicamente, você estaria falando que a partícula se moveu de forma instantânea, né? Porque no mesmo tempo ela estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então por isso que ele explode. A ação seria infinita, porque ela precisaria de velocidade infinita para se mover. Porque se você pensar aqui, em vez de você botar isso aqui em t0, você colocou isso aqui em t0 mais delta t, você vai ver que aqui t0 mais delta t vai fazer com que isso aqui, né? Isso aqui nesse caso vai ser del S, del x de x0 e t0 mais delta t. Isso aqui vai ser igual a aqui x0 não dá, né? Porque ela não se moveu nada. Vamos botar aqui um x, t mais delta t. Então vai ficar m delta x sobre delta t. Isso, pode ser, isso, x0 barra. Né? Então esse cara aqui vai ficar x0 barra menos x0. Tá certo? Então, se eu mandar o meu delta t para zero, basicamente eu estou dizendo que esse negócio aqui teve que se mover com velocidade infinita para sair do x0 para o x0 barra num tempo em zero de tempo, né? Ou seja, sem passagem nenhuma de tempo. Então, isso aqui fica, né, inviável. A teoria impede que você tenha esse tipo de inconsistência. Okay? Agora a gente pode resolver essa equação aqui. É fácil, porque, né, se a gente resolver isso aqui, né, como é que fica? Não é tão simples quanto parece, tá?
Então vale a pena a gente resolver uma vez para entender o que está acontecendo. Então vamos lá. A gente tem aqui que m, x ponto, vai ser igual, né? Del S, del x. Aí eu vou substituir lá, vai ficar assim. M, x menos x0, dividido por t menos t0, e tem o sobre 2. Não, não tem o sobre 2. Isso. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nada errado. T menos t0. Beleza. Então é uma equação diferencial agora, linear para x, né? Parece mais simples de resolver, mas tem que tomar cuidado, porque ela depende explicitamente do tempo, tá? Ao lado direito da equação. Então ela não é tão simples quanto você poderia imaginar. Essa conta, vocês vão notar que vai ser muito parecida com as contas que a gente vai fazer para encontrar a evolução de um pacote um pacote de onda de uma partícula livre, tá certo? O que é natural, porque isso aqui é, de certa forma, a fase de uma função de onda que descreve um pacote de onda de uma partícula livre, tá certo? Mas a gente vai chegar lá. Ok. Como é que a gente faz para resolver esse negócio aqui? A gente pega o nosso x e supõe uma série de potência para ele, tá? Por que eu botei 1 aqui? Ah, tá. Vou botar em geral. X é a soma de n de 0 até infinito de Cn delta t elevado a n sobre n fatorial. Certo? Se eu substituir essa equação aqui, como é que vai ficar? Né? A massa corta com essa massa aqui e vai ficar assim. Soma de n de 0 até infinito, Cn n delta t elevado a n sobre n fatorial igual a esse cara aqui. Como é que vai ficar? Deixa eu fazer aqui um pouquinho. Pronto, isso. E aqui vai ficar assim. Cadê o lado direito? Ah, tá aqui. Soma de n de 0 até infinito de Cn delta t elevado a n. E aí eu vou fazer o seguinte, o n que eu estava dividindo aqui, o delta t que estava dividindo aqui, eu vou passar para cá, tá? Aqui, delta t aqui. Tá? Tem esse delta t aqui, eu passei para lá. E esse cara ficou simplesmente isso aqui, menos x0. Ok? Então, pessoal, como é que a gente faz para identificar aqui nossa solução? 0 até infinito, Cn, n, delta t elevado a n mais, aqui era menos 1, aí ficou delta n, aí eu posso dividir esse cara aqui, fica n menos 1 fatorial, igual n de 0 até infinito de Cn delta Tn, isso, menos x0. Bom, se isso vale para qualquer delta t, então eu posso fazer esse negócio potência a potência de delta t, tá? Como é que fica a primeira equação, que é o termo constante? Então, o termo constante aqui vai dar quanto? Peraí. Né? E quando for 0, esse cara aqui... deixar assim, senão não fica óbvio o que está acontecendo. Tá? Então, eu vou ter do lado esquerdo 0, e do lado direito eu vou ter C0, tá? Mas eu tenho aqui menos X0. Certo? Pegando o termo de potência 0 aqui, ó. Todos os termos que dependem de ΔT elevado a 0 são esses. Esse cara aqui tem o n aqui, que quando for 0 vai matar, porque é derivada, tá certo? Então vai ficar 0 aqui do lado esquerdo. O lado direito, esse cara aqui vai ser só o C0, né? E aqui vai ser o menos x.
Eu estou supondo que x é uma função analítica no tempo, né? Ou seja, é uma função que depende do tempo de forma suave. Né? E por causa disso me permite escrever x como uma série de potência de ΔT. Dimensionalmente, então, Cn teria que ser uma velocidade? Não, na verdade tem que ser, Cn tem que ter dimensão de 1 sobre tempo elevado a n. Desculpa, de distância dividido por tempo elevado a n. Não seria exatamente, só para o C1 seria velocidade, né? Para o C0, por exemplo, seria só posição, só distância. Isso. Estou escrevendo essa equação aqui, ó. X ponto é esse lado aqui. Mas eu passei o ΔT daqui para cá. Só isso. Tem aceleração. Aí aceleração... Aí eu não sei como é que é em português, né? É o jerk? Não. Arranque. Então, tem nome para até a derivada sétima. Agora eu não vou lembrar. São as correções, mas a gente vai ver que nesse caso aqui, como é uma partícula livre, isso vai ser zero, entendeu? Mas, por exemplo, o oscilador harmônico vai ter todos os termos. Okay? A primeira equação é essa. A próxima equação é do ΔT. Então, quando aqui for ΔT, vai ser C1, 1, 1. Então, vai ficar C1. E aqui vai ser o quê? 1, 1, e aqui não tem nenhum termo de ΔT. Tá certo? Então, vai ser C1 igual a C1. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. O próximo vai ser 2. Então, vai ser 2, 2, C2, ΔT quadrado. Então, vai ficar C2. E o lado direito vai ser 2 e só. Espera aí, faltou... Oh, pessoal, desculpa. Faltou um sobre N fatorial aqui, tá? Desse cara aqui. Então, o lado direito vai ser C2 sobre 2. Qual a única solução dessa equação aqui? C2 igual a zero. E se você for repetir, você vai descobrir que aqui vai ser C3, vai ter um 3 sobre 3 fatorial igual a C3 sobre 3 fatorial. Qual a única solução? C3 igual a zero. Certo? Então, todos os outros Cs aqui, você vai encontrar que vai ter N, Cn sobre N fatorial igual a Cn sobre N fatorial. Certo? Então, cortou aqui. É claro que só para N igual a 1 essa equação é satisfeita. Certo? Os outros todos têm que ser colocados iguais a zero. Então, isso diz o que para a gente, pessoal? Que x de t vai ser igual a C0, mas C0 é igual a x0, então já vou botar aqui x0, mais C1 ΔT. Ok? É claro que a gente ia chegar nisso. Foi isso que nós usamos e nós integramos isso para calcular uma ação. E aí a gente está só mostrando que se a gente tentar encontrar qual é a solução aqui, a gente encontra aquilo lá. Agora, o mais importante, pessoal, e a diferença crucial para a equação de Newton, é que essa equação aqui, quando a gente resolve ela já está carregando o x0 aqui fixo, tá? Não tem escolha, ela tem uma escolha só, que é o x1, que é o C1. É a única constante indeterminada nela que você vai colocar a condição final nela, tá certo? Mas a condição inicial já está fixa lá. O que é totalmente diferente da equação de Newton, né? Ou da equação de Hamilton, que você determinaria e encontraria uma solução como função de x0, x1 ou x0, p0. Certo? Então parece a mesma coisa, mas não é, tá certo? Ok, então a gente viu que a equação de Hamilton-Jacobi funciona. A gente viu um caso muito simples, mas que a gente viu explicitamente ela funcionando, ou seja, a gente encontrou uma ação para um certo sistema e depois a gente conseguiu extrair trajetórias daquela mesma ação, tá certo? A pergunta é,
Será que a gente consegue simplificar as equações de Hamilton-Jacobi? Porque se elas fossem lineares, talvez a gente conseguisse resolvê-las de uma forma mais sistemática, encontrar um conjunto completo de soluções e, como é que se diz? E poder estudar esses passos de soluções agora que carregam metade das condições. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar ver se a gente encontra uma maneira de simplificar aqui as nossas equações. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem um termo na nossa equação que é assim, né? ds dt mais, aí tem assim, derivada segunda, né, de S, vou botar 1 sobre 2m aqui, derivada primeira de S em relação a x ao quadrado, tá certo? Será que tem algum truque de eu conseguir um termo desse a partir de um operador linear? O que vocês acham? Será que existe uma maneira de eu escrever uma outra equação que se reduza a essa e que seja linear? A gente pode imaginar alguma coisa. Bom, a gente sabe que a ação tem unidade de ação, então a gente pode dizer o seguinte. Se eu pegar uma coisa assim, ó, exponencial de I S sobre uma constante μ qualquer, aqui que tem a unidade de ação também. Como é que fica as derivadas desse cara aqui? Calculou a derivada primeira, del exponencial de I S sobre μ dt, e isso vai me dar o quê? I S sobre μ, e aqui eu vou botar I ponto, só para simplificar a nossa vida, tá? Ponto é derivada em relação ao tempo e linha é derivada em relação a x. I exponencial de I S sobre μ. Bom, legal. Eu tenho um I aqui, que pode me atrapalhar um pouco, mas vamos deixar ele aqui por enquanto, tá certo? Beleza. Agora, se eu calcular a derivada segunda agora desse negócio, como é que fica isso aqui? Eu vou ter dois termos, né? Eu vou ter o primeiro termo que vai ser a derivada derruba esse cara aqui, depois ela atua no exponencial de novo, tá certo? Então vai ficar assim. Menos mais I S' sobre μ ao quadrado mais I S duas linhas sobre μ exponencial de I S sobre μ. Vocês acompanham isso aqui? Deixa eu ver. Derivada primeira derruba. Derivada segunda pode ser aqui lá. É isso mesmo. Está aqui. Né? Então, olha que interessante. Isso aqui vai ficar assim. Menos S' sobre μ ao quadrado. Certo? E eu vou ter um termo indesejado aqui. Mais I S duas linhas sobre μ. Por que indesejado? Porque esse é o termo que eu quero. Ó. S' ao quadrado. Agora, eu botei o I aqui justamente porque eu sabia que as derivadas, quando atuassem aqui, quando eu atuar duas vezes, vai cair I ao quadrado, que vai virar uma coisa real. Mas quando derivar uma vez só aqui, vai cair o I, vai ficar imaginário. Então, eu botei o I justamente porque eu não quero misturar esse termo com esse termo. Certo? Eu quero que esses termos sejam independentes justamente porque aí eu posso fazer uma outra coisa com a parte imaginária da minha equação. Essa equação, eu quero esse pedaço, mas ele está imaginário. Tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por I aqui e eu tenho I ao quadrado aqui. E aí esse pedaço aqui fica real. Né? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, aqui eu tenho a derivada de S, só que está dividido pelo esse μ ao quadrado aqui. Eu posso multiplicar por μ quadrado. Certo? Então vai ficar assim. μ ao quadrado, del
x2 de exponencial de IS vai ser o quê? Menos S' ao quadrado mais I mi S duas linhas. Tá certo? E aqui, ó, eu tenho assim, I, eu tenho que multiplicar por mi, I mi d dt de exponencial de IS vai ser igual a menos, né? Se eu pegar esse negócio aqui, com esse cara aqui, vai ficar menos S ponto. E aí, o que vocês acham? Deu certo? Porque, ó, um pedaço está aqui, outro pedaço está aqui. Isso aqui é um operador diferencial linear. Ele está atuando linearmente numa função. Esse também é um operador diferencial linear. Certo? Eu posso somar as duas coisas. Só ver o tempo, para a gente ter tempo de ver a dúvida no fim. Então vai ficar assim. I mi d dt mais mi ao quadrado d2s d2d x2 atuando em exponencial de IS sobre mi vai ser igual a quê? Menos S ponto menos S' ao quadrado. Certo? Mais, deixa eu ver se é mais I mi S duas linhas. Tá certo? Eu tenho esse termo extra aqui. Mas a parte real desse negócio aqui é exatamente a equação de Hamilton-Jacobi. Certo? Ó. Se eu somar esse com esse, eu vou somar isso com isso. Vai ter esse cara mais esse cara, vai ser a equação de Hamilton-Jacobi. Só que eu tenho esse pedacinho aqui extra. Certo? Se eu simplesmente impusesse, se eu dissesse, bom, minha equação agora é I mi d dt mais mi quadrado del 2 del x2 de exponencial de S igual a zero. Quando eu igualo um número complexo a zero, eu igualo a parte real e a parte imaginária simultaneamente a zero. Então isso aqui me daria duas equações, me daria S ponto. Pessoal, eu esqueci da massa, né? Foi mal. Aqui. Deixa eu só corrigir aqui, um segundo. Isso aqui está certo, está certo, está certo. Mas eu quero agora essa expressão toda, eu preciso dividir por 2m. Tá? Então... Tá? Ok? Eu esqueci dela. É porque como ela multiplica todo mundo. Tá? Desculpa aí, pessoal. Eu fico meio... Aqui também faltou, né? Ok. Agora tá certinho. Então, se eu simplesmente disser que a minha equação é isso aqui igual a zero, é a mesma coisa de dizer que a parte real é igual a zero, a parte imaginária é igual a zero. Isso diria para mim que S ponto mais 1 sobre 2m S' ao quadrado igual a zero.
Infelizmente, isso vai dizer para a gente também que mi S, duas linhas, igual a zero. Ok? Tudo certo. E aí, pessoal, até agora tudo certinho? Estão acompanhando? Deixa eu ver se eu não perdi nada, não. Isso, tá. Então, eu consegui uma coisa que satisfaz a equação de Hamilton-Jacob. O problema é que essa mesma coisa tem que satisfazer uma outra equação aqui que eu não tenho, que é a derivada segunda da ação igual a zero. Né? A minha opção aqui, eu posso falar o seguinte, então eu posso escolher esse mi muito pequenininho. Se eu escolher esse mi pequenininho, eu quase satisfaço essa equação aqui, eu tenho uma boa aproximação da solução. O problema é que isso a gente não tem garantia que essa derivada aqui não vai ser muito grande. Se essa derivada for muito grande, eu posso fazer um mi pequeno, mesmo assim ter uma violação dessa equação aqui, entendeu? Então a gente não consegue linearizar a nossa equação com um termo desse tipo aqui. Cara, eu estou desatento, foi mal, pessoal. Acho que eu estou engajado no raciocínio e estou esquecendo da matemática. Tá? Então eu consegui uma coisa que quase resolve o meu problema, mas não resolve exatamente. Tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode introduzir uma equação, uma função auxiliar, para ver se eu consigo absorver essa informação extra numa função auxiliar. Certo? Vamos lá. Lembrando, pessoal, mecânica clássica, tá? Eu estou tentando resolver a equação de Hamilton-Jacob para encontrar uma solução para uma partícula pontual. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar que temos um certo psi que vai ser ρ exponencial de i s sobre mi. Tá? Então eu introduzi uma função auxiliar ρ aqui e vamos ver como é que ela vai fazer com as nossas equações, certo? Então, a gente tinha aqui i mi d dt de psi vai ser igual ao quê, pessoal? Vai ser o que eu tinha já, né? Ou seja, esse negócio aqui vai ficar menos s ponto, né? Porque a derivada aqui, o i com i dá menos, aí vai ter o mi com mi, né? Corta. Só que aqui eu vou ter uma coisa que vai ser assim, ó, mais i mi ρ ponto sobre ρ vezes psi. Tá certo? Ou seja, quando a derivada aqui atuar no ρ, vai aparecer ρ ponto, aí eu divido e multiplico por ρ para reconstituir meu psi. Ok? Aqui ficaria simplesmente assim, né? Ρ ponto exponencial de is sobre mi, né? Aí eu multiplico por ρ e divido por ρ e esse cara vira psi. Tá? Aí eu faço isso. Tinha o psi multiplicando aqui e ficou assim. Ok? Então, ó, legal, porque eu encontrei o que eu já tinha e na parte imaginária apareceu um treco novo. Mas tudo bem, porque na parte imaginária a gente é o que a gente está colocando essa equação extra aqui. A gente adicionou mais um termo a essa equação extra aqui. Ok? Agora vai ficar um pouco mais complicado quando a gente calcular o próximo termo, que é o mi quadrado del mi quadrado sobre 2m del 2 del x2. Né? Primeira coisa, a gente vai ter a derivada segunda atuando na exponencial, que a gente vai encontrar os termos que nós já tínhamos, né? Que vai ser menos s' ao quadrado sobre 2m e mais i mi. Deixa eu ver se eu estou esquecendo 2m, estou esquecendo 2m aqui, né? É isso.
Ok? Então fica I, 2M, S, duas linhas. Aí, claro, tem a derivada segunda atuando no ρ, então vai ficar aqui mais Mi quadrado sobre 2M, ρ, duas linhas sobre ρ, tá certo? Agora eu tenho um termo misturado, né? Ou seja, eu tenho a derivada segunda, uma atua aqui e outra atua aqui, tá certo? Mas tem que lembrar que isso acontece duas vezes, né? Porque tem a derivada desse vezes esse, mais a derivada desse vezes esse. Aí eu vou ter a derivada, que foi a derivada desse vezes esse, derivada desse vezes a derivada desse, e depois os dois, depois outro caso, né? Ou seja, quando você calcula A, B, duas linhas, vai ser assim, A, duas linhas, mais 2A', B', mais B, duas linhas. Tá certo? Vocês lembram disso, né? Isso é porque isso aqui vai ser A', B, mais A, B', linha. Aí, como eu falei, né? A derivada aqui vai atuar nesse, depois nesse, desse, depois nesse. Quando atuar nesse, vai ficar a linha, B'. Quando atuar nesse, a linha, B'. Quando atuar nesse, vai dar A duas linhas B mais A, B duas linhas. Tá certo? Então, sempre tem esse fator de 2 aqui, ó. Então, dito isso, como é que vai ficar a nossa brincadeira aqui? Vai ficar mais Mi quadrado sobre 2M, Rho duas vezes R'inha, né? Aí eu divido por Rho, e aqui vai ficar IS' sobre Mi. Aí eu boto aqui. Estou fazendo uma coisa doida aqui. Certo? Isso aqui era a derivada segunda do psi. Aí vai ter o primeiro termo, que é o termo que a gente já tinha. Vai ter esse termo aqui, que é o termo que nós já tínhamos também. Aí vai ter o termo da derivada segunda atuando no ρ. Aí eu tenho que multiplicar por ρ para aparecer o psi de novo, tá certo? E aqui é a mesma coisa, certo? E aqui tem isso vezes isso. Ok? Maravilha. Então, vamos simplificar isso aqui. Vamos botar todo mundo junto, né? Mi quadrado sobre 2M, del psi del x2 vai ser igual a... Então aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos S' ao quadrado sobre 2M, que é o termo que eu queria, só que eu tenho um termo intruso aqui, que é esse termo aqui, ó. Mais Mi quadrado sobre 2M, Rho, duas linhas, sobre Rho. Agora, termos imaginários vão ser assim, mais I, que multiplica Mi S, duas linhas, sobre 2M. E aqui eu vou ter mais um termo imaginário, faz esse I aqui, corta. Aqui vai ficar Mi também, por causa desse cara. R'inha, S' sobre M. Psi. Perdi vocês ou vocês estão acompanhando ainda? A gente só fez uma extensão, né? Antes a gente estava calculando esse operador diferencial aqui. I, Mi, DDT mais Mi quadrado sobre 2M, D2, DX2. Nessa exponencial especial aqui, nós encontramos que a parte real aqui, que multiplica a exponencial, dá esse pedaço, e a parte imaginária dá esse pedaço aqui. Então, se a gente iguala os dois a zero, se a gente iguala os dois a zero, né, que isso tem que ser igual a zero e isso tem que ser igual a zero. Certo? Isso dá duas equações, só que essa equação está errada. A gente, não está errada não, a gente não sabe como interpretar ela, né? Ela estaria impondo mais uma restrição sobre essa que classicamente não existe, então a gente isso não remontaria o nosso sistema clássico. Certo? Aí o que a gente fez? Bom, vamos acrescentar aqui uma outra função ρ para ver se a gente conserta esse problema. Certo? Maravilha. A gente fez isso e recalculou o mesmo operador diferencial, ou seja, a gente pegou esse operador diferencial aqui e esse aqui e aplicou agora em psi, em vez de simplesmente na exponencial. Ok?
Ao fazer isso, a gente apareceu um termo novo aqui, que é o termo justamente da derivada do ρ. Se a gente tomar ρ constante ou ρ igual a 1, esse termo some e a gente volta a ter o que nós tínhamos antes. E aqui é a mesma coisa, tem os termos anteriores, mais os termos novos que dependem da derivada de ρ. Normalmente, se esse ρ for igual a 1, né, uma constante, esse termo vai embora, e esse termo vai embora, e a gente recupera essas duas equações aqui. Ok? Faltou um sobre ρ aqui. Bom, vamos agora juntar as equações. Né? Então a primeira equação vai ficar assim. Menos, vou botar multiplicar todo mundo por menos 1, né? Vai ficar esse ponto, que é esse cara aqui, mais a parte real desse cara aqui, que são esses dois pedaços. Mais S' ao quadrado sobre 2n, que é esse cara aqui, menos mi ao quadrado, ρ, duas linhas sobre 2m. Então, ó, meio que a gente tentou consertar de um lado, mas acabou sobrando um negócio extra aqui. Mas vamos continuar mesmo assim. E vamos pegar a parte imaginária dela. Então, a parte imaginária agora, a gente tem aqui mi, ρ ponto, sobre ρ, tá certo? Agora a parte imaginária daqui, aqui é positivo, mais mi, S, duas linhas, sobre 2n, mais mi, ρ, linha, S, linha, sobre m, ρ. Igual a zero. Bom, o mi foi embora daqui, tá certo? E eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que parece que eu tenho quase que uma derivada do produto aqui, ó, porque eu tenho aqui ρ, se eu multiplicar essa equação toda por ρ, tá? Vai ficar assim. ρ ponto mais S, duas linhas, ρ sobre 2m, mais, aqui vai ficar assim, ρ linha, S linha, sobre m igual a zero. Tá vendo que quase que eu tenho uma derivada do produto aqui, ó, a derivada de um vezes o outro, mais a derivada do outro vezes 1, só que tem um fator de 2 aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu vou dizer que ρ é igual a r elevado a meio. Tá certo? Só para corrigir aqui. Então vai ficar assim. Rho R ponto sobre R elevado a meio. Ok? A derivada desse cara aqui, deixa eu só ver se eu não estou fazendo besteira. Tá. Então a derivada desse cara aqui vai ser isso aqui, sobre 2, mais R elevado a meio, S. Duas linhas, sobre 2m. Aqui o que eu queria, então vai ficar assim, vai ficar 1 meio, R elevado a meio, e aqui vai ficar R linha, S linha. Deixa eu ver se não errei nada. Não, a derivada do R aqui, caiu meio, pá. E aí falta o M aqui, né? Igual a zero. Certo? Parece que eu piorei a situação, mas vocês vão ver que não, né? Se eu multiplicar essa expressão toda por R elevado a meio, vai ficar assim. Sai esse R daqui. Aqui fica meio mais meio é 1. E esse cara vai embora. Olha que beleza. Ficou uma derivada do produto. Certo? Vamos lá. Então, aquela equação ficou assim. R ponto sobre 2 mais R S linha dividido por 2M igual a zero. Certo? Posso só tirar esse 2 daqui e tirar esse 2 daqui. Certo? Ok. Maravilha. A outra equação é a equação que nós já tínhamos com a equação de Hamilton-Jacobi com um termo adicional. Então vai ficar assim, é aquela primeira lá. S ponto mais S' ao quadrado sobre 2m menos mi quadrado ρ, duas linhas sobre ρ, igual a zero. Bom, a pergunta é, será que nós conseguimos fazer o que nós queríamos?
Será que a gente linearizou a equação de Hamilton-Jacobi e encontrou uma maneira de resolvê-la? Né? Deixa eu apagar aqui primeiro. Posso apagar aqui, né? Então, o que vocês acham? Primeiro, que equação é essa aqui, cara? O que vocês acham dessa equação aqui? Ela é um negócio interessante, né? Eu posso botar o meu M aqui dentro, vai ficar assim, ó, R ponto mais... Quem é S'? Vai ficar uma coisa assim, ó, R, S' sobre M. Lembra, S' é igual a P, momento conjugado. Né? Tem uma linha aqui que é igual a zero. Então isso aqui, pessoal, é um momento conjugado. Essa é uma equação de continuidade. Né? Derivada temporal de uma coisa é igual a derivada espacial. Como é que eu posso ver isso aqui, por exemplo? Digamos que eu integro essa equação aqui em x. Vai ficar assim, integral de R dx, ponto. Eu vou tirar o ponto que está aqui, ddt. Certo? Mais, aí eu integro esse treco aqui, ó. Vai ficar assim, integral de R S' sobre M, dx. Tá certo? Vou botar aqui um AB. Ok? Igual a zero. O que isso diz pra gente, pessoal? O que está acontecendo aqui? Eu tenho ddt dessa quantidade. Isso aqui vai ficar assim. RP, né? P sobre M. Eu vou substituir o momento conjugado aqui, calculado em A e B igual a zero. Tem algumas opções aqui. Vamos pegar a coisa mais fácil. A gente bota essa função aqui com suporte na reta, tá certo? Mas diz que essa função R vai para zero no infinito. Se essa função vai para zero no infinito, eu posso integrar aqui de A igual a menos infinito e B igual a infinito. Se isso aqui é verdade, se eu botei A igual a menos infinito e o meu B igual a infinito, então isso aqui vai para zero. Tá certo? E eu tenho que essa quantidade aqui é conservada. É questão da continuidade, assim que seria a conservação da quantidade da carga total do sistema, por exemplo, na eletrostática ou eletrodinâmica. Certo? Se isso aqui não for zero, o que isso está dizendo para a gente, pessoal? Oi? Tem uma assim. S' é igual a P. P sobre M. S' sobre M, P sobre M. Né? Isso aqui a gente sabe que é velocidade. Certo? Mas veja, pessoal, isso aqui é assim, ó. R, B, P, B, menos R, A, e A. Né? Isso aqui. Se não for zero. O que significa isso aqui, pessoal? Desculpa. Vou botar V aqui, né? Onde V é P sobre M. O que significa isso aqui? É o que quer que seja essa quantidade aqui, vezes a velocidade de que está saindo desse intervalo. Veja, o intervalo aqui, ó, de A a B. Esse termo aqui, ó, é a quantidade do R saindo com velocidade V aqui. E esse cara, desculpa, está somando, né? Então, esse cara aqui, né? Se o meu V for positivo, então está saindo. E aqui, se o meu A positivo, está entrando. Espera aí. Positivo. Se o A... Depende do V. Vamos botar que os dois são positivos, tá? Então, eu estou vendo quanto que está saindo aqui ou quanto que está entrando nessas bordas. Se a gente tivesse feito tridimensional, vocês iam ver que isso aqui ia ser o produto vetorial dessa velocidade aqui na direção tangencial ao negócio. A essa forma geométrica que eu estou integrando, certo? Então isso aqui é uma equação de conservação. Ele está dizendo que a variação no tempo desse R é proporcional ao quanto do R que está saindo pelas bordas. Certo? Se não tem nenhum R saindo, se as bordas são para zero, se nenhum pouco desse R está saindo, então a coisa se conserva. Certo? Isso vai ser bastante importante, porque na mecânica quântica isso vai aparecer o tempo todo, tá certo? Então a gente viu que nós encontramos aqui uma equação de conservação.
né, para uma coisa que a gente ainda não sabe o que é, que vai ser esse R. E aqui a gente tem quase a equação de Hamilton-Jacobi, só que a gente tem um termo extra. Só que esse termo extra agora, de certa forma, ele está associado a esse R aqui, a derivada segunda vai estar associado à derivada segunda do R, e ele vai dar pra gente uma coisa que eu posso controlar com o meu mi. Se eu mandar esse mi para zero, esse negócio aqui vai para zero. Aí você poderia falar, bom, mas no outro caso você também não tinha controle sobre a derivada segunda. Aqui eu não tenho total controle, mas eu tenho algum controle, porque em princípio o meu rho é arbitrário, eu botei ele só como uma função auxiliar. Tá certo? Então, a primeira lição é a seguinte, a gente consegue, para algumas classes de problema, em que o meu rho não vai ficar, digamos, em que o meu rho não vai ganhar um termo de mi que me impeça de zerar esse termo, ou seja, digamos que eu tenho um certo rho, que quando eu calculo a derivada desse cara aqui e expando esse cara com uma função de mi, ele vai ter um termo de 1 sobre mi quadrado. Tá? E a gente vai ver que os casos mais interessantes da mecânica quântica vão ser esses. Digamos que o meu rho tem uma característica dessa aqui. Se ele depender de mi dessa forma, e eu colocar aqui, eu não consigo zerar esse efeito aqui. Mas para vários outros rhos, que esse cara aqui, por exemplo, for constante, ou proporcional a potências positivas de mi, basta eu tomar o meu mi indo para zero, que eu recupero o Hamilton-Jacobi. Tá certo? Ou seja, isso aqui funciona, porém nem sempre. Tá certo? Isso vai ser bastante importante, porque a gente vai descobrir que a mecânica quântica é simplesmente o fato da gente... É a descoberta de que mi, na verdade, não é arbitrário. Mi vai ser pequeno, mas vai ser uma constante fundamental da natureza. Né? Na verdade, mi é igual a h cortado. A gente mede, tá certo? Então vocês veem que existe um paralelo muito próximo entre a mecânica quântica e a mecânica clássica, quando você olha do ponto de vista do Hamilton-Jacobi, tá certo? Ou seja, a mecânica quântica vai ser a teoria para o meu psi, tá certo? Eu não vou mais interpretar ele como simplesmente um portador da ação, né? O meu psi vai ser o meu objeto fundamental da teoria, tá certo? Não necessariamente do ponto de vista da interpretação, do significado físico, mas vai ser um objeto que vai conter ali a descrição do sistema físico, tá certo? Ele vai ser regido por uma equação que a gente encontrou ali atrás, que vai ser I h cortado psi ponto igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2n. Tá certo? Mas vocês vão reconhecer eventualmente que isso aqui é a equação de Schrödinger. Tá certo? Então a equação de Schrödinger você pode pensar nela como uma tentativa de linearização das equações de Hamilton-Jacobi. Certo? Tanto que quando o paralelo se dá, ou seja, quando esse cara aqui não diverge como função de mi, você consegue extrair trajetórias semiclássicas, você consegue extrair quais seriam as pequenas aproximações da trajetória, as pequenas distorções de uma trajetória clássica por efeitos quânticos. Porém, a gente vai descobrir também que existem trajetórias quânticas que não têm paralelo clássico, ou seja, que não têm limite mi indo para zero. Toda situação que você consegue fazer o mi indo para zero, você consegue fazer uma passagem quântico clássico clara. Em algumas situações você não consegue. Certo? É uma coisa não bem compreendida ainda, porque é toda a questão da decoerência, né? Ou seja, como que sistemas quânticos se tornam clássicos. Tanto que a gente vê sistemas clássicos. Se a gente vê sistemas clássicos, significa que de alguma forma eles se transformaram. O próprio universo é um sistema que inicialmente é quântico. Como é que o universo se transformou clássico? É um problema de decoerência. Né? Aí entra uma seara mais complicada que a gente já viu um pouco mais pra frente. Tá certo? Ok, deixa eu ver como está de tempo. Deixa eu discutir sua dúvida, e aí a gente fala mais um pouquinho disso aqui. Então, só fazer um parênteses aqui. A dúvida é a seguinte. V igual a soma de N de 1 até Nzão de VLN. E aí eu digo que esse cara aqui é uma base. Isso, obrigado. Tá? Como é que eu afirmo que isso aqui é sempre possível? A primeira coisa que você fala é o seguinte. Você vai multiplicar, como eu tinha feito para vocês antes, por alfa. Então você sabe que isso aqui é verdade. Né? Eu vou chamar esse cara aqui de V barra L, tá? L. Igual a zero. L. Indo de 1 até L. E eu vou dizer que V barra L eu estou redefinindo como sendo menos alfa VL. Ok? Agora você tem que perguntar quais são as possíveis soluções desse negócio aqui. Você sabe que não existe uma solução onde todos esses caras são zero. Essa solução não pode existir. Por quê? Porque se ela existisse, isso aqui não seria uma base. Deixa eu escrever. Não existe, está demais, né? Não existe solução alfa e V barra L igual a alfa zero. Essa solução não existe. Ok? Se ela... Não. Deixa eu reformular, desculpa. Essa aqui não pode ser a única solução. Tem que existir mais uma solução. Tá? Esse foi o meu erro da outra vez.
tem que existir uma solução adicional a essa solução aqui. Certo? Aí você se pergunta, será que essa solução adicional pode ser com alfa igual a zero? Né? E algum VL diferente de zero? Essa solução pode existir? Por que ela não pode existir? Porque ela contradiz a nossa impressão que esse cara aqui é base. Então, se essa solução não existe, então a única solução que vai existir, que tem que existir, vai ser alfa diferente de zero. Agora, se alfa é diferente de zero, então você pode jogar esse cara para a direita, dividir por alfa, e você tem que ver, pode ser escrito daquela forma. Claro que depois você se pergunta, mas será que isso é único? Aí a gente faz aquela brincadeira, né? Escreve o V barra, subtrai, e usa novamente a independência linear da base e o fato de ser base para provar que esse negócio é zero. Mas é simples, mas o problema é que na hora de eu começar a pensar, eu sempre falava o contrário do que eu queria falar, entendeu? Essa não pode ser a única solução. Tá certo? Quando essa é a única solução, isso aqui formaria um sistema linearmente independente, o que contradiz a minha hipótese de partida de que esse cara quer uma base, ou seja, máxima. Como esse cara não pode ser a única solução, tem que haver uma outra solução. Aí você se pergunta, será que existe uma solução com alfa igual a zero? Seria a única forma de você impedir essa escrita aqui. Será que existe uma solução com alfa igual a zero? Não, porque se houvesse uma solução com alfa igual a zero, mas para ser diferente dessa, um VL tem que ser diferente de zero. Mas isso contradiz de novo o fato desses caras serem linearmente independentes. Ah, então o V tem que ser diferente de zero. Mas se o V é diferente de zero, acabou. O problema está resolvido. Beleza? Maravilha. Então, vamos, agora que já deu tempo de ver isso aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Ok. Então, pessoal, a gente descobriu que essa estrutura aqui dá pra gente uma equação linear para o nosso psi, tá certo? Que pode ser usada para extrair equações clássicas, quando isso aqui acontece, né? Ou seja, você pode resolver essa equação do psi, pegar a solução e mandar mi ir para zero. Isso daria para você agora uma função psi, você extrai a fase dela, da fase dela você calcula a derivada em relação a x, monta a equação diferencial, resolve, igual a gente resolveu aqui no começo da aula. E, voilà, o problema está resolvido, o problema clássico está resolvido. O problema é que a gente vai descobrir que nem sempre isso aqui vai acontecer. Tá certo? No formalismo da mecânica quântica bohmiana, o Bohm ele diz, não, tudo está certo. Mas a mecânica newtoniana correta, entre aspas, ou seja, o nome é a mecânica newtoniana correta. A mecânica correta é a mecânica bohmiana. Então você resolve a equação, bota o mi fixo igual a h cortado, encontra um psi aqui, que vai ser ρ exponencial de S sobre h cortado, encontra esse S e resolve ele. Resolve como se fosse uma ação. Resolve aquela equação que vai ser equação guia, né? Que vai ser Q igual a del S del X. Só que com seu S quântico, agora depende de h cortado. Então, se você fizer isso aqui, você vai encontrar as trajetórias bohmianas, mesmo que o problema de fenda dupla, que, né, é aquela brincadeira toda, mas você vai ver que as trajetórias são totalmente diferentes das trajetórias clássicas. As trajetórias clássicas para a partícula livre são retas. As trajetórias bohmianas, elas vão depender da ação. A ação depende da solução dessa equação aqui. Só que isso é uma equação de diferencial parcial linear, que vai depender das condições de contorno. Então, o contorno do seu problema influencia a ação, que influencia a trajetória. Por isso que as pessoas gostam muito de mecânica bohmiana. Porque a mecânica bohmiana, a partícula sente a existência da parede para se mover. Porque o movimento dela depende da ação, que depende da parede. Então, de certa forma, é um negócio meio esquisito, parece uma teoria não local. Então, existe uma discussão infinita e profunda sobre isso tudo, tá certo? A gente vai tentar entrar num pedacinho ou outro um pouco mais pra frente. Mas isso dá a mecânica quântica. Tá? E aí você vê que parte importante da mecânica quântica vem do fato de que essa equação existe. Mesmo quando você fizer isso aqui para n dimensões, para muitas partículas, você vai sempre ter uma equação desse tipo. E por que essa equação é importante? Porque ela dá pra gente que esse ρ é conservado. Naquele sentido que eu descrevi ali na frente. Quando a gente passar para a mecânica quântica, um dos postulados, ou seja, não tem como explicar por que isso é assim, né, vai ser que esse R vai ser a probabilidade. E a probabilidade ela precisa ser conservada para que ela possa ser interpretada como uma probabilidade. Porque se essa função não tivesse a sua integral conservada, então se ela fosse integrada igual a 1, ou seja, a probabilidade de você encontrar a partícula em algum ponto é 1, né, se eu não especificar qual ponto, mas daqui a 5 minutos a probabilidade vai ser 2, o que significa isso? Não tem mais sentido físico. Então a probabilidade tem que ser conservada. Certo? Se em mecânica quântica 2 a gente conseguir avançar bem, a gente consegue ver a equação de Dirac e a equação de Pythagore. Que vocês vão ver que quando você bota a relatividade restrita na brincadeira, você perde a noção da continuidade. E aí você não tem mais conservação de probabilidade. E durante muitos anos as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Né? E aí a solução foi justamente passar por uma teoria de campos, porque o que a mecânica clássica, o que a mecânica quântica relativística está te dizendo é que a probabilidade de uma partícula não é conservada. Porque existe a probabilidade de uma partícula Beatriz. Entendeu? Como isso não está previsto na mecânica quântica, que você acompanha a probabilidade de uma partícula, a mecânica quântica relativística falha. Falha ao te dar os resultados que ela não deveria dar de qualquer forma, que seriam esses resultados de conservação de probabilidade. Tá certo? E aí nos força a ir para uma teoria de campos, onde o número de partículas não é mais conservado. Mas a probabilidade do campo estar em um certo estado continua conservada. Tá certo? Então você pode ter um elétron e um fóton colidindo, e virando agora 2 elétrons e um pósitron e mais alguns fótons. Esse tipo de coisa pode acontecer. Um elétron pode desacelerar, vocês podem ver isso no laboratório, você desacelera um elétron e forma aquele efeito Bremsstrahlung, né, de emissão espontânea, né, por desaceleração ou aceleração de partícula carregada. Certo? Então,
Isso não está previsto na mecânica quântica. Como é que você faz mecânica quântica de uma coisa que fóton não existia e depois de um tempo existiu? Tá certo? Por isso você é aplicado com matéria de campos. É basicamente uma teoria que te dá flexibilidade no número de partículas. Ok? Então, vocês veem que a gente consegue muito na direção da mecânica clássica e chegar perto da mecânica quântica, tá certo? Principalmente, e aí esse é o último ponto que a gente vai discutir hoje, quando você se pergunta por que na mecânica quântica o psi só depende de x e t. Por causa da ação. Porque esse cara ele é paralelo à ação. Ele é alguma coisa que já tem metade das condições iniciais dentro dele, mas não tem as condições finais ainda. Por isso que ele não é uma função de x e p, porque ele não é uma função do estado completo do sistema. Ele é uma função de metade do estado do sistema. E na mecânica quântica você pode interpretar isso como sendo o psi de t, ele nunca está me dizendo uma probabilidade absoluta, mas uma probabilidade dada uma condição inicial ser propagada até uma certa condição final. Onde aquela condição inicial está prevista aqui justamente como condição inicial do psi. Tá certo? Então, a maneira que você trata o sistema na mecânica quântica, ela está muito mais próxima de como você trata o sistema em Hamilton-Jacobi. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender a mecânica quântica. Se a gente fizesse Hamilton-Jacobi desde o primeiro semestre como sendo o método padrão de resolução de sistemas mecânicos, a gente ia chegar na mecânica quântica muito mais apto a fazer a passagem para o quântico do que aqui, porque a gente está fazendo duas passagens, está mudando o formalismo matemático para um formalismo que distribui as informações sobre o sistema de forma diferente, que é o Hamilton-Jacobi, e a gente está passando agora para uma teoria probabilística, onde eu não digo mais do estado, mas sim da probabilidade de um certo estado. Certo? Bom, pessoal, a gente termina um pouquinho mais cedo hoje, mais 4 minutinhos. E amanhã a gente faz prova e continua agora. A próxima aula já vai ser os postulados da mecânica quântica. E a gente vê os postulados e começa a resolver o problema. Fazer uma coisa mais prática, beleza? Oi? 8h20. Ainda não consigo. Eu vou reservar agora e mando no Classic. Pode ser Classic.